Olá pessoas, eu sei que esse canal tá um pouco adormecido, mas parte disso eu assumo, é culpa minha. Eu estava imersa na minha pós em roteiro e acabei abandonando meus amigos Rafa e Alice. Mas agora eu tô de volta, vou estrear meu novo programa e adivinha o tema? Meu TCC, Representatividade no Cinema e na TV. A palavra representatividade tem um significado muito diferente da palavra representação. Representação é o que os atores fazem, representação de uma ficção, de uma realidade, enquanto que representatividade é a inclusão de um grupo específico. E eu escolhi esse tema por juntar as duas coisas que eu mais gosto de falar, que são os direitos de grupos não hegemônicos e o audiovisual. Não é segredo que a cara do cinema é branca e masculina. Mas em janeiro desse ano, a Ancine divulgou uma pesquisa sobre os filmes lançados em 2016. E o resultado é estarrecedor. Segundo essa pesquisa, dos 142 longas lançados naquele ano, 75,4% foi dirigido por homens brancos, 19,7% foram dirigidos por mulheres brancas, 2,1% por homens negros e nenhum por mulheres negras. Eles ainda dominam as outras funções importantes do cinema, como direção de arte, direção de fotografia, roteiro, seja de ficção, documentário, animação. No caso da animação, 100% foi feita por homens. E a falta de representatividade aconteceu também na frente das câmeras. Apesar da gente ser um país com mais da metade da população negra, tivemos só um percentual de 13,4% de pardos e negros nos filmes. E o que isso significa na prática? Bom, para mim, eu acredito muito no audiovisual como uma ferramenta de formação de identidade. Vai dizer que a Disney não influenciou uma geração de garotas. E enquanto o poder de fazer TV e cinema estiver nas mãos desse grupo hegemônico, a gente vai ter essa perpetuação de preconceitos e esse abismo que existe entre os diferentes grupos. Nas redes sociais, a gente viu vários relatos sobre o filme Pantera Negra que mostram a importância da representatividade para esses grupos. Mas no mundo das séries, a gente também tem exemplos de obras que nasceram com essa proposta de contra-hegemonia branca e masculina na frente e por detrás das câmeras. E são ótimos exemplos para a gente entender por que tem que ser na frente e por trás das câmeras. Glow é uma série de 2017 da Netflix, que já liberou esse ano a segunda temporada. A história se passa nos anos 80 e o piloto já começa com uma cena icônica, quando a Ruth, uma das personagens principais, ela está num teste de atores e depois de interpretar todas as suas falas, ela agradece por fazer um papel tão significativo. Mas aí ela é informada de que está valendo as falas do papel masculino. Essa série, que foi criada por duas mulheres, Alice Flyhive e Carly Mensch, tem quase todo o seu elenco feminino e com personalidades muito diversas. E na segunda temporada eles ainda corrigiram alguns errinhos da primeira e as personagens ganharam ainda mais profundidade e complexidade, ficando bem mais parecida com a da sua prima mais velha, a Orange is the New Black. E não é à toa a semelhança entre as duas não, já que a criadora de Orange is the New Black é a produtora executiva de Glow. É super massa ver essas mulheres se apoiando, né? E nessas duas séries, nós mulheres podemos nos ver representadas de uma forma muito diferente que até então era vista nessas produções. Nós não temos mais personalidades rasas, não somos mais vítimas e nem temos heróis. E isso é graças à presença de roteiristas mulheres nessa série. E isso é o que separa elas de Godless, por exemplo. Godless é uma minissérie também distribuída pela Netflix no ano passado e que tem uma das premissas mais fodas que eu já vi nesses últimos tempos. É um típico faroeste americano, mas contando sobre a cidade de La Belle, onde todos os homens morreram no acidente na mina e que só restaram as mulheres, as crianças, os velhos, o xerife e o seu ajudante. Acontece que um cara super misterioso se refugia secretamente na cidade, e o problema é que um bando de pistoleiros estão à procura dele a todo custo e com o histórico de matar toda a população que oferece abrigo para esse cara. Godless tinha tudo para ser mais uma série que rompe como a mulher é tratada na tela, mas acaba tropeçando em vários clichês, as mulheres não são bem exploradas e no final tudo se resume ao cara perseguido e ao chefe do bando, sendo no fim a cidade de La Belle e as bravas mulheres só pano de fundo para esse embate entre os dois. Agora, quanto vocês acham que o fato de Godless ter sido criada, dirigida e roteirizada por um homem influenciou nisso? Mas apesar de tudo, eu super recomendo essa série, que acabou levando 12 indicações no Emmy desse ano e levou para casa 2 estatuetas. Vale super a pena. Sobre a importância da representatividade, Hollywood hoje vive uma revolução. Em fevereiro desse ano, a atriz Frances McDormand foi receber o Oscar de melhor atriz por 3 Anúncios de um Crime e ela fez um dos discursos mais lindos que eu já vi. E depois de pedir para que todas as mulheres indicadas ficassem em pé, ela terminou dizendo, abre aspas, eu deixo para vocês 2 palavras, inclusion writer.
Fecha aspas. E vocês sabem o que é Inclusion Rider? É uma cláusula contratual que garante que na produção dos filmes sejam contratadas pessoas de grupos sem representatividade. E ele foi criado pela professora da USC, Stacy Smith, que há muito tempo já pesquisava a hegemonia dos homens brancos nos filmes de Hollywood. Junto com a Francine Cox, da Pearl Street Films, a produtora do Ben Affleck e do Matt Damon, e com a advogada responsável por redigir o documento, que é a Kalpana Kotagal. E recentemente eu fui numa palestra da Francine Cox lá no Rio, e ela disse que antes do Oscar estava sendo muito difícil disseminar essa ideia entre as produtoras, mas que no dia depois do discurso da Frances, todo mundo queria saber o que é Inclusion Rider. E nesse meio tempo já foram várias produções, incluindo essa cláusula, mas como o tempo de produção de uma obra demora, vai levar alguns anos para a gente ver na tela o resultado dessa cláusula, que inclui a participação de mulheres, negros, LGBTQ e asiáticos e vários outros grupos de minoria. Outra mulher que tem trabalhado para promover a mudança dessa realidade é a atriz Reese Witherspoon, conhecida pelo seu papel em Legalmente Loira. Ela cansou de ler roteiros em que as mulheres recebiam papéis inúteis no contexto da trama e decidiu criar sua própria produtora, a Pacific Standard, para produzir obras feitas por mulheres e sobre mulheres. E em 7 anos de funcionamento, ela já lançou produções milionárias como Garota Exemplar, Livre e Big Little Lies. Big Little Lies é outro exemplo de série com personagens femininas super complexas e com um retrato delicado e impressionante de um relacionamento abusivo. E como recompensa, a série reinou no Emmy no Globo do ano passado, levando respectivamente 5 e 4 estatuetas para casa. Assim como nos Estados Unidos, medidas estão sendo tomadas para que as desigualdades em Hollywood sejam histórias do passado, aqui no Brasil, a Ancine e o Ministério da Cultura também têm feito sua parte. E nesse ano eles lançaram o primeiro edital com cotas para mulheres, negros e indígenas. Bom, eu recomendo que a partir de hoje você fique ligada não só no nome dos atores que aparecem na tela, mas da galera também que faz parte da equipe técnica. E valorizem as produções que levam diversidade para o set. Bom, por hoje é só isso, até o próximo programa e beijo!